de quem Tu é e de quem nós somos em Ti, Pai. Muito obrigada por cada mulher que Tu está trazendo aqui hoje, por cada uma de nós que vai ouvir a Tua palavra, vai ouvir a Tua instrução. E eu tenho certeza, Pai, que nós estamos com os corações abertos e nós seremos transformadas pela Tua palavra mais uma vez. Pai, assim como diz na Tua palavra, Pai, nós nos encontramos todos os dias aqui para renovar a nossa mente, renovar o nosso entendimento, para que o que nós sabemos, o que nós estudamos, não seja a nossa verdade, não seja a base da nossa vida, Pai. Nesse momento, Pai, eu declaro que, mesmo que cada uma esteja em um lugar, nós estamos no mesmo lugar espiritual, Pai, e as nossas mentes não serão tomadas por distrações, Pai. As nossas mentes são levadas cativas a Ti, Pai. Estamos em Cristo para aprender de Ti nesse momento, Pai. Eu declaro, Pai, que não será só um tempo de mesa, não será só uma chamada que nós abrimos, não será um tempo comum, Pai, porque é a Tua palavra que Tu está trazendo a cada uma de nós. Não é a Jennifer que está falando. Não é a Jennifer que leu, entendeu e vai trazer o entendimento. É o Teu Espírito, Pai, que nos instrui, que nos direciona e que nos ensina. Em nome de Jesus, assim eu declaro, Pai. Amém. Vou fazer a leitura, então. Versículo 29 a 33. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Eu vou ir ponto a ponto, porque eu já li essa passagem outras vezes. Mas ali no versículo 29, logo no início, diz assim: os outros julguem. E isso sempre me trouxe um pouco de dúvida, porque como assim é para julgar, mas Deus manda não julgar? E é muito importante, quando a gente tem essa dúvida, a gente buscar. Eu gosto muito de ouvir pregações, mas eu gosto de pedir a revelação para Jesus diretamente, antes de ouvir qualquer pregação, né? Então, esse julgar, ele vem no sentido de discernir. Por quê? Pouco tempo atrás eu aprendi que é importante nós sabermos receber a palavra, não só entregar. Por quê? Aqui também diz que o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Então eu posso vir aqui para Juliana, eu dou uma palavra para ela. Juliana, eu vi que tu vai ter 7 filhos e tu vai fazer isso, mas a Juliana tem outra palavra que ela recebeu de Deus. E aí o que acontece? Se eu recebo uma palavra aqui que me diz uma coisa, eu recebo outra aqui que me diz outra coisa, eu estou criando confusão no meu coração. Por isso que é importante, enquanto uma pessoa entrega a palavra, os outros discernirem, julgarem no sentido de analisar, porque se tu recebe uma coisa de cada um, sem discernir o que tu tá recebendo, tu vai se tornar uma esponja e vai criar confusão no teu coração. Aí tu vai ficar pensando, poxa, Deus, mas tu me disse que eu não vou ter 7 filhos. Aí agora a Jennifer me disse que eu vou ter 7 filhos. O que é isso? Qual que é a verdade? E se a gente não para discernir e entender o que Deus realmente está falando, nós vamos viver em confusão. E a gente pode ter 50 anos de caminhada com Cristo, a gente vai viver em confusão porque a gente não aprendeu a receber. E quando diz que, ali em seguida, né? Se uma palavra for revelada a outro, que o primeiro se cale. Por quê? Porque assim como Deus estabelece a ordem em todas as coisas, assim é nas reuniões. Ali diz em toda a igreja, mas também é usado o termo reuniões. Nós estamos nos reunindo aqui. Imagina que agora a Marinês, do nada, abre o áudio e começa a falar por cima do que eu estou falando. Ninguém vai entender, nem eu, nem ela.
e ninguém vai receber nada. Porque se eu termino a minha fala e aí outra pessoa fala, eu recebi a porção que ela estava entregando e ela recebeu a porção que eu estava entregando. Se a gente se atropela dessa forma, nada fica entendido, ninguém recebe nada. E a gente não está alinhado ao princípio da ordem de Deus. E se tu não está alinhado, como a Bruna sempre fala, né? Se tu desvia 1 grau do avião, tu já vai parar em outro lugar. Tu não precisa fazer tudo errado para estar fora do propósito de Deus. É só desalinhar um pouquinho. E aí, no 31, traz assim: todos poderei profetizar, mas uns depois dos outros. Justamente por isso. Porque se a gente não tem ordem, a gente não tem alinhamento. A gente não está vivendo o princípio. Se tu não vive princípio, o que a gente está vivendo? A gente está vivendo religião. E aí, no fim, ele traz assim: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Em todas as reuniões. Agora eu vou usar o termo reuniões. Por quê? Eu estava aqui meditando, né? Li, reli, meditei. E agora há pouco Deus me trouxe algo pontual. Porque nós sempre dizemos que em Deus tudo é. Então, pensando nessa lógica, em Deus todos nós já somos salvos. Nós já fomos arrebatados de como vivíamos antes. Nós já não vivemos mais conforme nós vivemos antes. Tudo em Deus já é. Então, eu já sou salvo, eu já estou no reino de Deus. Mas espera aí. Se eu já estou no reino de Deus, eu já vivo a graça de Deus na minha vida. Se já é, eu já trago dos céus para a terra. Através da minha vida, existe a ação de Deus, assim na terra como no céu. E aí, se eu, na minha vida, eu não vivo a ordem, que testemunho eu dou do princípio de Deus? Porque é muito fácil eu estar em uma... Vou usar o exemplo ali do retiro, né? Muitas aqui estavam no retiro. Eu tô ali no retiro e eu tô servindo, e ali é uma maravilha. Aí a Marinês me encontra 2 dias depois do retiro, e a minha vida é uma confusão. O que eu tô passando para minha irmã? Digamos que a Marinês não conhecesse Jesus ainda. A Marinês tá ali, peraí, mas é assim que crente vive? E não é sobre alguém distante, é sobre o que está do teu lado, sobre o teu irmão, sobre o teu marido. É assim que Jesus faz na vida das pessoas? Não é. E aí eu tô numa roda de conversa e eu já fui essa pessoa de interromper todo mundo, mas era sem querer mesmo. E eu acho que mulher tem isso, né? A gente é muito empolgada conversando. Mas eu tô prestando mais atenção nisso, principalmente agora nos dias de jejum. Fica muito claro as coisas, né? Como que tá a ordem na minha vida? No como eu falo, como eu ajo, como eu sou ou não afetada pelo outro. Porque aí, hoje, de verdade, hoje eu tenho consciência de receber a palavra, mas 6 meses atrás, podia a Marinês me falar uma coisa, a Juliana falar outra, eu ia ficar assim, ó, o que tá acontecendo aqui? E desestabiliza. E não é sobre nós. É sobre a nossa casa, é sobre a nossa família, sobre o corpo de Cristo, que todas nós fazemos parte. É a mesma situação de... Vocês já puxaram uma pelinha assim, inflamou a unha? Não é a tua unha que tá doente, teu corpo inteiro tá doente. Tu sente dor, tu sente desconforto e o teu agir vai ser diferente por causa disso. Então, se uma de nós vive em confusão, o corpo é afetado. Isso não vem com culpa. Não vem com culpa, mas nós aprendemos aqui a ser responsáveis. Então, não é... Ah, não, mas a Marinês me deu uma palavra, então a culpa é da Marinês que eu vivo em confusão. Não. Eu sou responsável pela minha vida, sobre o que eu recebo, sobre a minha atitude de falar ou não com Deus,
sobre o que eu tô com dúvida, sobre o que tá no meu coração. Porque, de verdade, eu fui uma pessoa que durante muito tempo, quando eu fui para a igreja, primeiramente, era muito diferente do que eu vivo hoje. Então, eu não tinha consciência de sentar e dizer: Jesus, tô com raiva de tal pessoa. Eu sei que não vem de ti, tu não quer que eu fique remoendo esse sentimento, mas eu tô sentindo isso, isso e isso. Se ela estivesse na minha frente, eu ia fazer isso, 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 eu ia dizer isso, 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 ia xingar, ia... E aí, quando a gente coloca para Jesus, jogando na cruz, nosso coração é limpo. Só que se eu quero resolver sozinho, não adianta de nada. Aí eu posso conhecer a Bíblia inteira, não viver nenhum versículo, não ter mudança nenhuma na minha vida. E aí eu posso ir até evangelizar, eu posso querer entregar a palavra para todo mundo, mas a frequência do que eu falo não carrega a verdade. E aí tu vai perguntar: ai, mas Jesus, eu tô orando por tal pessoa. Eu fui lá e falei com tal pessoa, e daí a pessoa não recebeu. E o que que tá acontecendo? Muitas vezes a pessoa não quer receber? Não quer receber, e tudo bem. Mas conforme tu vive, a tua frequência de verdade afeta a pessoa, não é o que tu fala. Esses dias eu fui no mercado e tava conversando com uma menina. Eu não falei de Jesus em momento nenhum. Eu não falei eu sou da igreja, eu não falei eu sou crente em momento nenhum. Mas ela compartilhou coisas da vida dela que, coincidentemente, eram coisas que eu já vivi. Conversei com ela, falei, pois é, e aí eu tive esse entendimento, essa ótica, ela muda as coisas. Convidamos ela para Destra. E é isso que muda, porque eu posso chegar para uma pessoa. A maioria aqui tinha problema com religiosidade, né? Aí tu chega dizendo, eu sou crente, aí a pessoa diz, já te conheço, tchau pra ti, sei como é que é esse tipo. Como que a gente mostra Jesus? Se não na ordem da nossa vida. Se não no cumprir o princípio, porque aí vai ter uma pessoa que vai te olhar e dizer, poxa vida, eu não sabia que existiam pessoas assim. Eu não sabia que pessoas que andam com Jesus podem ser de verdade. E aí, me veio agora, que diz aqui, se outro receber a revelação, que este fale, né? Quantas de nós estamos recebendo revelações, porque a revelação é diferente de ler a palavra e fazer um vídeo lendo a palavra e dizendo, ah, aqui quer dizer isso. A revelação, ela altera quem tu é. E quando tu tem essa transformação, diz na palavra, quem recebe a revelação, que fale. Quantas de nós estamos realmente transbordando a revelação que nós estamos recebendo? Às vezes, é um detalhe. Ah, mas todo mundo já leu esse versículo aqui e já deve saber disso. Não. Às vezes as pessoas não sabem. E tem coisas que eu posso ouvir 20 vezes. A forma com que a Vanessa vai me falar vai me virar uma chave, eu vou ter uma revelação a partir disso. Então, quantas de nós realmente estamos falando de Jesus e não precisa falar o nome de Jesus? Quantas de nós estamos levando Cristo às pessoas? Como nós estamos levando Cristo às pessoas? E eu vou dizer para vocês, eu tenho uma luta com isso, é normal. Eu acreditei por muito tempo que eu fosse tímida. Por muito tempo, e eu ainda tenho várias camadas para romper, sobre o julgamento das pessoas. Muito tempo eu pensava, mas se eu falar agora, a Geni vai pensar tal coisa, eu não vou falar, não. Ah, não, mas a Júlia, ela tá há 5 anos a mais que eu na igreja. Ela deve saber disso, daí ela vai achar que tá errado. Não vou falar. E a pessoa nem sabe. A pessoa tá esperando receber exatamente o que tu tem para entregar. E tu não entrega por egoísmo. Enquanto eu penso no que vão pensar, é uma proteção, mas é egoísmo meu. Que eu quero proteger o que as pessoas pensam de mim. Mas o que importa?
Se Deus está me falando, tem que trazer assim, 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 eu digo, não, Deus. Mas aí vão pensar que eu sou tal coisa. Egoísmo. E aí onde está a ordem? Onde está a obediência? Se tu não faz exatamente o que Deus mandou fazer, é desobediência. Eu posso estar orando 24 horas por dia, eu posso ter revelação, eu posso isso, eu posso aquilo. Se Deus diz, agora tu vai entregar essa experiência, lembra dessa experiência aqui? 2 anos atrás eu te entreguei isso aqui? É esse entendimento que tu vai entregar para aquela pessoa. E eu não faço, desobediente. E não é sobre culpa, sobre peso, não é sobre pessoa, fazer ou não fazer algo, mas é a responsabilidade. Quantas vezes nós cantamos, eis-me aqui, Senhor, e a gente não tá, eis-me aqui nada. Aí a gente tá, não, mas eu louvo, eu gravo um vídeo pra internet todo dia cantando um louvor, mas eu não sei nem o que eu tô cantando. É um monte de palavras que não vale nada. A palavra diz que a nossa adoração sobe como incenso suave. Então, se eu tô cantando por cantar, achando que Deus está ouvindo minha linda voz e as técnicas vocais que eu estudo, isso e aquilo, não faz diferença nenhuma. Se o cheiro do meu coração não é agradável. E aí, não, mas vou conectar com a palavra de ontem, mas eu oro em línguas. Tem 20 pessoas aqui só, eu oro em línguas. E daí? Se tu faz isso por ego. E daí, se a tua irmã, a Rafa aqui, ó, ela tá no momento, ela precisa de uma palavra. Ela tá precisando de uma oração, tá precisando de um abraço, mas eu tô ocupada orando em línguas para me achar o auge do cristianismo. E eu não olho pro meu irmão para profetizar na vida dele o que Deus está me entregando, o que Deus está fazendo. Transformação de Deus na vida dele. Que a gente diz que é filha de Deus, só que filho é igual ao pai. Se Deus criou o mundo com as palavras, nós criamos tudo com as palavras. E a gente fala muito aqui sobre a relação com o marido, né? Porque se eu ficar o dia inteiro xingando meu marido, vai só piorar a situação. Mas se eu vou profetizo na vida dele o que Deus já disse sobre ele, aí é que muda. Aí é que faz diferença na vida de alguém. Vamos orar, irmãos. Pai, muito obrigado por mais esse momento com cada uma das minhas irmãs. Que cada uma de nós recebeu a exata porção que tu já separou para nós, Pai. Muito obrigada, Pai, porque essa palavra que tu nos trouxe vai reverberar no nosso coração durante todo esse dia. E eu creio, Pai, que através dessa semente, cada uma aqui vai viver uma revelação da própria identidade, uma revelação de quem Deus é, uma revelação de propósito, uma revelação profunda, Pai, de verdade, que não vai ficar guardada, que vai ser multiplicada. Pai, que o nosso coração seja terra fértil para a tua palavra. Que todas as sementes que tu planta nele sejam multiplicadas, que deem frutos e que haja transformação, Pai, através da nossa vida. Não porque nós somos merecedoras, não porque nós somos boas, mas porque a tua palavra nos transforma, a tua palavra muda quem nós somos, como nós agimos. E é assim que nós levamos Cristo. Sendo de verdade, não sendo quem conhece a palavra e não vive.
Pai, eu declaro que quem se conectar em fé com a palavra de hoje, Pai, vai viver transformações extraordinárias, começando na sua casa, mas que não vai parar na sua casa. E que, assim como tu me mostrou, Pai, que não há perdidos, tu vai trazer a revelação, porque tudo em ti já é. Então, todos somos filhos. Todas as pessoas com que nós temos contato são teus filhos. Independente de o que fez, o que faz, do nível de consciência que tem, todos somos filhos, Pai. E eu declaro que cada uma aqui vai agir como filha, mas como a filha que vê os filhos, que vê com os teus olhos, Pai, que ouve os teus filhos com os teus ouvidos, que entrega aos teus filhos as tuas palavras, Pai. Porque quando a palavra diz que não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, eu sei, Pai, que não é pra gente saber e decorar, é pra viver. E eu declaro, Pai, que acabou o tempo de repetir palavras vazias, mas tudo que nós falarmos, Pai, tem frequência de verdade, Pai. Porque é quem nós somos. Obrigado, Pai, pela tua palavra, pela tua revelação, pela ordem, Pai, que nós já estamos experimentando. Um novo nível de ordem, Pai. Um novo nível de discernimento. Eu declaro, Pai, que nós temos olhos para ver o que vem de ti e o que não vem. Nós temos ouvidos para ouvir o que vem de ti e o que não vem. E nós silenciamos as nossas próprias vontades para ouvir o céu e para viver o que tu está dizendo para cada uma, Pai. Porque não é só uma chamada, não é só um grupo de WhatsApp. É um canal da tua vontade aqui na Terra, Pai. Porque como filhas, nós já trazemos o reino dos céus todos os dias, através da nossa vida. Nós vivemos a tua ordem, Pai. Nós vivemos o teu propósito, Pai, a cada dia. E nós não precisamos procurar brechas, nós não precisamos procurar os nossos próprios erros. Porque conforme nós nos aproximamos de ti, Pai, nós temos a revelação do que está fora da tua ordem. Nós não gastamos energia com isso. Toda a nossa energia é para o reino, é para a tua vontade, é para a transformação que tu tem para a nossa vida e através da nossa vida. Muito obrigado, Pai, pelo teu infinito amor. Muito obrigado, Pai, porque ninguém fica para trás. Muito obrigado, Pai, por cada irmã que é suporte aqui na Terra. Que ninguém está sozinho e não é só sobre sentar e conversar com Jesus. Mas ninguém está sozinha no nível de que nós temos irmãs para nos dar direção, para nos aconselhar conforme a tua vontade. E nós temos olhos para ver que nós não estamos sozinhas. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, assim eu declaro, te agradeço. Amém. Feito, mulheres! Deus abençoe e excelente.